Shalom, shalom, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias e posicionadas. Glória a Deus por mais um dia, por essa preciosidade, essa oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos aqui, mais uma live, mais um encontro com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, na intimidade, na adoração. Nós estamos aqui para viver um tempo de refrigério, uma direção do Senhor para as nossas vidas. Hoje a live de número 163. Glória a Jesus. O Senhor nos chamando para termos consciência da sua promessa, da sua presença no nosso processo de cura. O Senhor nos chama, apenas um toque nós precisamos dar do Senhor nesse tempo, nesse processo, em nome de Jesus. Apenas um toque, Senhor. Apenas um toque. As lágrimas já rolam, as mãos se levantam em adoração. Aleluia, glória a Deus. Shalom, shalom, minha querida irmã Jussara. Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Aleluia. Pai, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor nesta hora. Te honramos e te adoramos. Acima de todas as coisas, Tu és o nosso Deus, o soberano, o eterno, o justo, o majestoso. Nos rendemos perante a Ti, Senhor, reconhecendo, tendo consciência, Pai, da Tua presença, ainda que nesse processo, Senhor, desafiador, ainda que nesse processo de restauração, Senhor, ainda que nesse processo de libertação, Pai, chorando, Pai, oh Deus, enfrentando batalhas espirituais, ainda assim, nós escolhemos, Pai, estar no centro da Tua vontade. Queremos tocar o Teu coração, Pai amado. Queremos tocar o Teu coração com as nossas palavras. Queremos tocar o Teu coração, Pai, com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa prostração diante do Senhor. Queremos agora, Pai amado, tocar nas Tuas orlas, na orla do Teu manto, Senhor. Tocamos pela fé, para que o Senhor, Pai amado, venha liberar sobre nós a Tua unção, a unção sobrenatural. Vai trazendo, Pai amado, cada mulher para esta live, Senhor. Aquelas que precisam de uma direção exclusiva, de palavras que serão ditas aqui, que talvez nem eu saiba, Pai, que serão falas, meu Deus, mas o Senhor conhece. A Tua palavra diz que o Senhor sabe as palavras que vão sair da nossa boca, antes mesmo delas chegarem à nossa mente, à nossa consciência. Tu és o dono das palavras, Tu és o verbo vivo que se fez carne. Nós confessamos e reconhecemos que Jesus Cristo é o único Senhor, aquele que, sendo Deus, deixou o seu trono de glória e se materializou, se tornou um ser humano de carne e osso, para cumprir a trajetória, a via dolorosa que o Senhor caminhou, para nos trazer de volta a autoridade que foi perdida no Éden. Nós cremos nisso e confessamos nas regiões celestes que Jesus Cristo ressurreto, Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador, e nós queremos a Ti, Senhor, como Senhor regente, poderoso em todas as áreas das nossas vidas. É por isso que nós estamos nos rendendo diante do Senhor, nos expondo a Tua palavra que nos confronta, que nos liberta, que nos cura, que nos transforma. Toca-nos, ó Deus. Também tocamos em Ti, Senhor, nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor. Toca agora no coração dessas mulheres. Toca na história e transforma, Senhor. Toca na mente. Vai tocando, tocando, tocando. Toca, Senhor, e traz restauração na alma. Traz cura interior. Cura, Senhor. Cura a alma desta mulher. Cura em nome de Jesus. Vai curando agora, Senhor. Vai tocando, curando todas aquelas que aqui estão, aquelas que chegarão, aquelas, meu Senhor amado, que assistirão à gravação. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca na nossa nação. Toca na nossa família. A nossa família, Pai, é a nossa maior nação que temos, Pai, para governar. Nos usa, Senhor, como instrumentos, como líderes espirituais na nossa casa. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus para todo sempre. Shalom, shalom, mulher de Deus, mulher sábia e posicionada. Glória a Jesus. Deus abençoe todas vocês que chegaram aqui.
Vamos para mais um encontro, mais um dia poderoso, amadas. 163 dias. Eu não sei vocês, mas quando a gente vai contando, a Bíblia diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira até que nós alcancemos corações sábios. E esse ano, literalmente, nós estamos contando os nossos dias. 163 dias de vida. Vocês já fizeram essa conta, gente? Vocês já fizeram? Eu já fiz essa conta. Há um tempo atrás aí, eu já fiz as contas de quantos dias de vida eu tenho sobre a Terra. Inclusive para olhar e dizer, meu Deus, tantos dias de vida que eu tive. E olha quantos dias que eu desperdicei. Que tola que eu era. Já contou isso aí? Já contou as suas horas? O que é que você faz nas horas do seu dia? Um choque que eu tive quando eu estava não posicionada nas redes sociais foi quando eu fui lá descobrindo, mexendo nas configurações do Instagram, que eu vejo lá não sei quantas horas online. E eu disse, meu Deus, quantas horas do meu dia? Eu só tenho 24 horas do meu dia. E eu perdi no meu dia 8, 9 horas aqui nessas redes sociais sem fazer nada plausível. Só passando rios, olhando para a vida dos outros. Não, Senhor, tem alguma coisa errada. Eu comecei a me arrepender e esse posicionamento vem com um confronto. Tá? E aqui eu até tenho aqui diante de mim, ó, as mulheres aqui que estão no Detox VIP, sabe, conhecem, né? Uma tabela profética que dá uns direcionamentos pra gente. E aí o versículo de referência é exatamente Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aí eu trouxe para nós aqui, ó, ensina-me, para minha vida, ensina-me a me posicionar nos meus dias para que eu alcance a sabedoria. Sabedoria com S maiúsculo, Jesus é a própria sabedoria. E o nosso tema da nossa live hoje é consciência da presença de Deus no processo de cura. Você precisa ter essa consciência. E por vezes eu tenho que estar aqui trazendo essa consciência para a tona, né? Porque na hora da dor, muitas vezes a gente parece que perde a consciência, sei lá o que acontece, que a gente começa a murmurar, começa a reclamar, começa a desvanecer, né? Começa a, sabe, fugir do foco. Quantas mulheres que começaram muito bem e parece que perderam a consciência de que Deus está presente no meio do processo, abandonaram o barco. E eu glorifico a Deus porque eu vejo algumas mulheres voltando. Deus é fiel. Deus é fiel e justo. Vamos lá. Referência bíblica aqui para nós hoje, Salmo 139. Os versos do 7 ao 10. Deixa eu ler para vocês. Aqui o título do Salmo 139 é A Onipresença e a Onipotência de Deus. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi para o músico Mor. Ó, Davi, compositor, escreve um salmo para um músico transformar isso em uma música. Olha que poderoso. Verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Meu Deus. O Salmo 139 é um salmo extremamente poderoso para cura e libertação. Esse salmo aqui resume tudo. E eu ainda sinto no meu coração o desejo de fazermos um jejum pautados aqui nesse salmo. Quem sabe, né? Breve o Senhor não nos direciona, porque esse salmo aqui é o salmo referência para a cura interior. O salmo em que Davi toma consciência tanto de quem Deus é, sobre também quem ele é. Davi, ele passa a ter consciência, inclusive, das suas iniquidades. Davi passa a ter consciência dele como ser humano, desde o ventre da sua mãe até o momento presente. Então o Senhor está nos trazendo essa direção poderosa. Meu Deus do céu, é lindo demais isso aqui. Vamos lá. O desafio de hoje, que eu coloquei lá para vocês, é para que vocês tenham esse momento de encontro, para que vocês tenham consciência de que Deus está com você, em você e atuando através de você. Às vezes, amadas, nós fazemos as coisas no automático, às vezes não, sempre.
Aí alguém vai dizer, ah, mas para quem tem filho pequeno principalmente, faz as coisas no automático, come no automático, não tem consciência de que está comendo, não tem consciência do banho, não para estar presente naquele momento, em cada ato que está fazendo. E se tem uma coisa que tem nos roubado essa consciência, são as redes sociais, são as práticas, né, das tecnologias, e isso tem nos tirado a consciência de quem nós somos e de onde nós estamos e das pessoas que estão ao nosso redor. Então hoje, intencionalmente, eu venho fazer um convite para vocês. Interessante que eu me lembrei aqui agora. Eu coloquei esse desafio aqui para vocês, que é para vocês colocarem um louvor suave enquanto você toma banho, e você tomar um banho profético. Você já tomou um banho profético? Gente, vira e mexe, toma esse banho profético. É poderosíssimo, extremamente poderoso. Se você quer ser mais intencional ainda, meu Deus, tem umas dicas que a gente não pode falar assim, meu pai. Mas você crê no poder do sangue de Jesus? Aí você toma o suco de uva na hora lá, né? Que o suco de uva é transformado no sangue de Jesus simbolicamente para a sua alimentação espiritual, para a redenção do seu pecado, para trazer a memória. Então você quer tomar um banho do sangue de Jesus? Faz um ato profético desse. Compra uma garrafa de suco de uva, consagra ao Senhor e declara que a partir daquele momento já não é mais um suco de uva, e sim o sangue de Jesus. E toma um banho daqueles, derramando esse suco sobre você. Gente, é uma experiência que não tem, sabe? Meu Deus do céu, não tem comparação. É algo assim inexplicável. Então, o convite que eu faço para você, aqui é umas coisinhas que a gente fica soltando, vira e mexe assim, mas são atos proféticos. Atos proféticos já está dizendo, atos de fé. Você só faz se você tiver fé. Não vai fazer porque eu tô falando, você quer dizer, não. Se você tiver fé, você vê a intenção naquilo ali. Se você de fato sente que você está tão suja, espiritualmente falando, que você precisa dessa libertação, dessa liberação, dessa limpeza, toma um banho. Toma um banho profético. Hoje eu desafio você para fazer isso. Coloca um louvor suave, um louvor que vai tocar na sua alma. Pode ser um fundo musical, sei lá. Toma um banho gostoso, um banho relaxante. Se você gosta, uma água quente, um chuveiro forte, sabe? Como você tiver. Vai ficar preso ao que você não tem, né? Na proporção que você tiver, como você desejar. Tem uma banheira aí no seu banheiro? Toma. Gente, eu já tomei banho de bacia. Banho relaxante. Banho de bacia. Pensa, banho de bacia dentro do banheiro. Porque, eu queria. E, ninguém tem nada a ver com isso. Então, o que eu quero trazer para você é isso aqui. Para que você tenha consciência do seu processo. O banho, ele já está dizendo. Nós estamos aqui falando do banheiro, né? No nosso detox, o banheiro é o cômodo aqui que nós estamos trazendo essa libertação. Essa limpeza, né? Essa impureza. Então, eu agora me lembrei que eu sonhei com barata no meu banheiro e eu matando tudinho. Vai embora, trem, distrações. Barata nos sonhos muitas vezes representam distrações e contaminações. Então toda contaminação está sendo morta pela palavra. O SBP é a palavra. Eita glória. Deus é fiel e poderoso. Vamos entender o que aqui o Senhor está nos falando. Então quando nós tomamos banho, significa o quê? Estamos tirando a sujeira do nosso corpo, né? A poeira, né? Os odores, né? As coisas que o nosso corpo carnal, né? Tendencioso ao mal. Você já viu que o nosso corpo, se não estivermos em movimento de limpeza, a tendência é podridão. É por isso que quando a gente morre, que a alma sai do nosso corpo, perdemos o movimento, perdemos a ação, porque a alma representa exatamente isso aqui. É o que vai dar ação às nossas vontades. Perdemos as vontades. Quando nós morremos, acabou. A alma é retirada do corpo. Logo, logo o corpo apodrece. Por isso que uma alma que não está posicionada na depressão, né? Uma alma na depressão, por exemplo, não quer tomar banho, não quer comer, quer trazer sempre sujeira, coisa ruim para o corpo. É assim mesmo. O mundo espiritual é assim. E o físico revela. Então, seja intencional, tome esse banho. Apesar que eu me lembrei aqui, né, que passei esse desafio aqui para nós, mas eu hoje estou sem água. Glória a Deus, né? Tá fazendo um processo de limpeza aqui no tanque, até os tanques do condomínio tá passando pelo detox, gente. E aí teve que fechar a água, mas glória a Deus, né? As reservas estão ali e Deus é fiel.
Deus, ele prepara todas as coisas. Então, amadas, hoje é dia de nós mergulharmos nessa verdade poderosa que é a presença de Deus. Então, o ambiente aonde a cura está acontecendo, se não tiver a presença de Deus, não é cura. Por isso que eu digo a você, cuidado com essas manifestações aí, dizendo que é cura, dizendo que é libertação, com a água contaminada. Ai, ai. Então, aqui a palavra nós lemos: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás também. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Aqui eu estou relendo com uma referência, né? Com uma tradução um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Primeiro, eu quero reforçar novamente: não existe cura fora da presença de Deus. Você pode até tentar esconder suas dores, fingir que está tudo bem, mas só quando você reconhece que Deus está presente em cada área da sua vida, nos lugares mais escuros da sua alma, é que essa cura começa a acontecer. E talvez você tenha entregue acessos à sua alma para pessoas que não têm autorização legítima da parte de Deus para te trazer cura. E se você entrou por esses caminhos, se arrependa, peça perdão a Deus. Se você foi procurar líderes espirituais que não estão pautados na verdade que você prega, que você diz que acredita, a palavra de Deus, corra imediatamente e peça perdão ao Senhor e passe por esse banho profeticamente, declarando a purificação. Peça para que o Espírito Santo purifique a sua mente dos conteúdos contaminados que você acessou e que talvez você até reproduziu. Peça perdão ao Senhor. Não tem como haver detox, limpeza, purificação, restauração, transformação, libertação. Nada dessas coisas podem acontecer sem perdão, sem arrependimento. Eu não me canso de dizer isso. E presença de Deus não vai estar em lugar contaminado. É por isso que você precisa fazer um detox na sua alma. E eu estou aqui te convocando para isso. E também estou passando pelos meus escovões. Glória a Deus. Então, a presença de Deus vai aonde ninguém vai. Não adianta, talvez você, na sua ignorância, você entregou sua mão para cartomantes ler. Talvez você, na sua ignorância, fez votos, né? Fez votos lá nas trevas, na idolatria, dizendo: olha, se isso acontecer, isso, eu vou fazer isso. Fez promessas. Talvez você é daquelas mulheres, né, que precisou viajar quilômetros e quilômetros para ir lá fazer, sabe? Cumprir as suas promessas, os seus votos que você fez, de subir escadaria de joelho, de fazer qualquer coisa, sei lá o quê. Tudo isso em troca da sua cura. Meu Deus. Quanto que a gente faz na ignorância. Tanta tolice, né? Que nós fazemos. O salmista aqui diz, ó: se eu fizer minha cama na sepultura, lá estás. Isso quer dizer o quê? Que mesmo nos momentos de dor profunda, a sepultura já está dizendo: eu estou morto. Estou vivo, mas estou morto. Fala de dores profundas, de perdas. Quantas perdas nós temos que parece que a gente foi junto. Principalmente quando entra na perda relacionada a luto, perda, né, de pessoas que nós amamos. Traumas, abandono, vergonha, tudo isso aí são momentos de sepultura, né? Onde a gente se sente morta. Então, ainda que você esteja nesse ambiente em que você olha para o lado e tudo que você vê é morte, Deus, ele não se ausenta. E Deus, ele traz a resposta exatamente porque ele é a vida. E quando você clama, quando você reconhece a presença de Deus, como o salmista Davi reconheceu nesse Salmo 139, ele se manifesta. E ele aparece ali em sua disposição de sempre para curar. Você precisa entender algo. Deus, ele sempre está disposto para curar. Só que ele é respeitoso. Ele respeita a sua decisão. Ele vai respeitar o que você quer. Ele vai te ouvir.
Você vai ver Jesus perguntando para o cego: o que queres que eu te faça? Aí ele diz: Senhor, eu quero ver. Agora, um cego teria outras necessidades? Claro. Inclusive, aquele cego estava lá, pedindo esmola, né? De repente, Jesus poderia ser mais um que ia ajudá-lo. Até porque é bíblico dar esmolas, ajudar o próximo. Mas Jesus pergunta: deixa eu ver se ele está querendo o certo ou se ele está querendo o superficial. Porque imagina só, um homem cego, ele não trabalhava por causa da cegueira. Inclusive, gente, tem aquela questão assim da capa, né? A Bíblia fala que o cego Bartimeu, ele lançou a capa nas mãos de Jesus, assim, jogou na frente de Jesus, tirou a capa. Por que tirou a capa? Porque a capa era como se fosse uma configuração ali para o povo ver que aquele cego, ele era inválido e ele tinha inclusive uma autorização por parte do governo para pedir esmola, porque senão qualquer um pediria esmola, né? Então aquela capa era dada para o cego como uma confirmação para que quem passasse por ali visse que ele de fato era um necessitado, um pobre, um miserável. Então é a mesma coisa. Hoje, né, é até um pouco delicado trazer esse exemplo assim, mas hoje, por exemplo, você vai ver que tem pessoas que elas têm do governo uma ajuda. Então, a capa funcionava como se fosse assim. Uma pessoa que hoje, por exemplo, precisa de Bolsa Família para sobreviver. Então, uma Bolsa Família é o quê? É uma liberação do governo, um reconhecimento. Você sabia? E olha, meu Deus, me cobre com teu sangue, Jesus. Mas eu preciso dizer, tem crente que não precisa de Bolsa Família, coisíssima nenhuma, e tá usufruindo, usurpando de um direito que é de fato de um pobre, para tá tomando posse daquilo que não é seu. Deixa eu falar logo. Meu Deus, me cobre com teu sangue, mas eu preciso falar. Porque tem crente que não precisa. Tem pessoas que não precisam. E tem pessoas que de fato precisam e não tem, não conseguem, por causa da injustiça do crente que está lá tomando o lugar de quem precisa. Ainda, debaixo de uma autoridade corrompida, fazendo o mesmo. Meu Deus, eu preciso falar. Eu preciso falar. Então, a capa era a mesma coisa de uma pessoa dizer, eu sou inválida, eu tenho essa liberação do governo, essa aqui é uma forma que o governo me dá para me ajudar. Para eu ter o meu sustento, para eu ter autorização para pedir esmola. Era isso que a capa significava. Por isso que a primeira coisa que o cego faz, o Bartimeu, é lançar a capa. Ele dizer assim: Deus, eu abro mão da minha Bolsa Família, eu abro mão da autorização, da legalização que eu tenho do governo para estar aqui pedindo esmola. Eu abro mão. Entregou aí Jesus, e Jesus disse: abriu mão disso aqui, confiando em mim, não dá outra. A cura veio na hora. E aí você vai ver que Jesus estava andando e aí, ai, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina Jesus andando em um ambiente que era o lugar onde ficavam os doentes, os enfermos, os leprosos, os cegos. E aí um tá ali, ó, azucrinando o juízo, e o discípulo dizendo: para de falar, para de incomodar o mestre. E Jesus está ali parecendo que não estava nem aí. Mas há ensinamento nas atitudes de Jesus. Quando Jesus, quando se aproxima, né, quando consegue alcançar, que pergunta a Jesus: você quer o quê? Aí diz: eu quero ser curado, eu quero ver. Então é isso que você vai ter. Entrega a capa aí, ó. Ele já entregou a capa mesmo e foi curado. Então, Deus, Ele está sempre pronto para nos curar. Mas às vezes Deus não cura, porque você está na Bolsa Família de forma injusta. E você está pedindo a Deus, mas você não está olhando para os seus comportamentos. O Senhor está nos chamando em um tempo para endireitarmos os nossos caminhos. A palavra de Deus fala lá em Amós sobre isso: endireitai os vossos caminhos. Muitas vezes você não recebeu cura, restauração, libertação. Essa porta de emprego que você quer é porque você está enveredada por caminhos errados. Jesus. Você tem que ter consciência de que Deus está na sua vida e que Deus está querendo trazer cura e libertação, mas Deus, Ele não vai passar panos quentes, Ele não vai fazer prosperar o seu pecado, porque Ele não quer o seu mal. Trazer consciência é isso, é falar a verdade.
Às vezes você está pedindo algo a Deus e Deus está dizendo: isso é mal para você, filha, eu não vou te dar, eu não vou te abençoar nisso. Mas você está insistindo, e às vezes Deus, por causa da sua insistência, até mesmo para ser pedagógico com você, para te ensinar, Ele dá a sua vontade permissiva. E aí Ele permite aquilo que você tanto pede, e depois você volta para Ele, arrependida. E quando volta, né? Porque às vezes as pessoas passam por isso, se desviam e ainda diz: foi culpa de Deus. Por isso que às vezes Deus, retém. Mas é por causa de quê? De nós mesmas. Das nossas próprias decisões. Então tem um exemplo bíblico aqui para vocês, que eu acredito que vocês conheçam. Está lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 13. É o exemplo da serva de Sara, Agar. Agar, ela fugiu, né? Ela estava ali passando por os perrengues dela, por causa das decisões da sua senhora. Ela também, né, sendo serva, estava debaixo da autoridade de Sara. E ela precisou fugir devido às afrontas, às coisas que ela estava passando. E ela foi encontrada por Deus no deserto. Eu não vou aprofundar na história, porque senão a gente passa aqui horas e horas. Ela foi encontrada por Deus no deserto. E Deus enviou o anjo para se encontrar com Sara no deserto. Sara não, com Agar. Agar já estava prestes, já estava dizendo: vou morrer. Acabou a água. O menino está chorando porque ela foge com seu filho. O menino está chorando, acabou a água. Ela bota o menino longe e diz: esse menino vai ficar chorando porque eu não tenho um coração para ver de perto o meu filho morrendo. E ela sabia: está no deserto, acabou a água, ninguém vai chegar para me socorrer. Ninguém. Então vai morrer ele, vai morrer eu. Então vamos morrer um distante do outro, para eu não sofrer mais ainda vendo meu próprio filho morrer devido a tudo que me aconteceu na vida. Mas ali ela foi encontrada por Deus no deserto. Deus envia o seu anjo para trazer ânimo para ela, principalmente porque, queira ou não, debaixo de direção certa ou não, Ismael era semente daquele homem, de Abraão, pelo qual a promessa foi liberada sobre ele, que da descendência dele, uma grande nação seria levantada. E Ismael também fazia parte dessa promessa, mesmo não sendo da vontade de Deus, conforme o plano de Deus, porque o plano de Deus era que nasceria um de Sara e Abraão. Mas a vontade humana, a precipitação ocorreu e Abraão não se posicionou. Sara deu a ideia: deita com minha concubina, para que ela possa gerar por mim, porque eu acho que é assim que Deus vai fazer frutificar a sua semente. Ele não rejeitou, passivo do jeito que era, não se posicionou, deitou com Agar, teve o filho e as consequências vieram, de forma que até hoje o mundo sofre consequências por causa disso. É que um povo foi levantado, um outro povo, inclusive um povo opositor. Então, né, a ação vai ter a consequência também. E essa consequência, ela vai marcar gerações. Então, mesmo quando Agar, ela se sentiu rejeitada, Deus a viu lá naquele deserto e falou com ela. Olha, e ela responde para Deus: tu és o Deus que me vê. Aleluia. Tu és o Deus que me vê. E é nessa presença, é dessa presença que vem a restauração. E ela foi restaurada daquela situação, né? Ela foi tirada daquela situação. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Deus, Ele também está no banheiro. Como é isso, pastora? Está em todos os cômodos da sua casa. Eu não sei você, mas o banheiro para mim... O banheiro para mim sempre foi um lugar muito importante. Porque aquele lugar, aquele momento de desabafo. Altares de oração podem ser levantados no banheiro. Você pode dizer assim: eu não tenho um quarto de oração. Eu não tenho um ambiente onde eu posso clamar com segurança. Mas normalmente, em todo lugar que você vai ter um banheiro. Se você está no trabalho, seu trabalho tem um banheiro. Na sua casa nem se fala, às vezes tem até mais que um. Na igreja tem um banheiro. Então, a porta de escape. Vai para o banheiro chorar. Vai para o banheiro orar. Vai para o banheiro falar com Jesus. Então, talvez você nunca pensou nisso, né? Mas Deus está com você também, até lá no banheiro. E eu sei que você sabe disso. No banho. As lágrimas se misturam com a água, hein? Glória a Deus.
Primeiro, você vai escovar o dente, normalmente de cara tem um espelho para você olhar para você mesma. Quantas vezes eu já me olhei naquele espelho e vi imagens da qual eu não gostaria de ver. E quantas vezes também eu já transformei uma imagem olhando para o espelho dizendo: diabo, tu é mentiroso. A verdade da palavra é isso, 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 isso. Você quer ver libertação na sua autoimagem? Chegue no seu espelho. Os maridos, eles não gostam não, né? Mas... porque as mulheres são mais intencionais. Os homens são mais, sim, racionais, né? Normalmente. Pega assim, perto do seu banheiro. E escreva lá uma frase. Não precisa riscar o banheiro, né? Às vezes, o espelho. Às vezes você escreve de batom. Não faz isso não, isso aí, né? Mas, amém. Escreve um versículo bíblico. Cola assim, ó. Eu fiz muito isso. Embaixo assim do seu espelho. Te obriga a você olhar. Para você olhar para esse espelho. E de olhar esse espelho, você se obriga a ler. Aquilo que você não vê, você não lembra. Ontem eu estava comentando com uma das alunas que está fazendo a mentoria comigo. E ela perguntou assim para mim: pastora, você se via fazendo isso? Eu disse: eu me via e eu não sabia que eu me via. Eu pensava que era tipo brincadeira de criança, era coisa. E hoje eu estou aqui cumprindo um propósito que Deus já tinha me mostrado. Mas quando eu entendi que era esse lugar de Deus estar me posicionando, o medo veio. O que foi que eu fiz? Eu busco ser intencional o máximo que eu posso. Se você olhar aqui o meu computador, ele tá pela misericórdia, já precisando de uma provisão de Deus. Mas ó, tá escrito aqui, dando direção. A minha única coisa é transformar pessoas. Sabe quando foi que eu coloquei isso aqui? Eu coloquei isso aqui lá entre 2020 e 2021, quando eu tava, sabe, nem um pouco posicionada. Mas o meu coração já queimava por isso, mas eu estava em um enredo que nunca eu estaria aqui falando, se eu continuasse naquele enredo, nunca que eu estaria posicionada há 163 dias, todos os dias aqui fazendo live, trazendo palavra para você, nunca, não estaria. Mas ó, eu coloquei aqui porque desde o dia que eu colei, todo dia eu uso meu computador. Todo dia tá aqui diante dos meus olhos. Mesmo que eu não pare para ler soletrando, o meu cérebro tá registrado no meu cérebro. A minha única coisa é transformar pessoas. A pergunta que eu faço logo para mim: qual era a minha ideia? Quando eu abri o notebook, a primeira parte do notebook, vem logo uma pergunta para me confrontar. Gleide, o que você vai fazer hoje que vai contribuir com a transformação de uma pessoa? Tá aqui, no meu notebook, no meu computador. Porque eu preciso me lembrar daquilo que eu preciso fazer, mas que eu não quero. Eu queria estar aqui? Não queria. Não queria porque eu estava com a alma toda suja. Eu estava toda fora do padrão e Deus estava me confrontando. E eu dizendo: Deus, a tua vontade é essa, mas eu não quero fazer. Mas eu me obrigo a fazer a vontade de Deus. Eu me obrigo a obedecer a Deus, mesmo sem eu querer obedecer. Esse corpo aqui, esse corpo carrancudo, ele não vai me vencer não. Essa alma que está aqui toda descontrolada, ela vai entrar no prumo, que ela queira ou não. Ela vai passar pela olaria de Jeová e ela vai se render, ela não tem pra onde correr. Então eu intencionalmente fui fazendo essas coisas aqui e eu uso isso até hoje. Aonde é que tá meus bloqueios? Eu começo a identificar, porque eu estampo diante de mim, porque eu sei que o meu cérebro, ele é inteligente e ele está captando tudo ao meu redor. Você está aí, aonde você está, seu cérebro está captando todas as informações, todos os sons, todas as cores, todos os movimentos. O seu cérebro capta tudo, porque o arquiteto que fez esse cérebro aí, ele é extremamente perfeito, onisciente e onipresente. Então seja intencional naquilo que você faz. Então talvez você nunca pensou nisso, né? Mas Deus, ele tá lá no banheiro junto com você. Na hora que você está descarregando suas coisas ruins lá, sabe? Na hora que você tá tomando aquele banho, naquela hora que você... Gente, nós precisamos ter consciência de Deus. Nós precisamos ter consciência de que Deus, ele é espírito. E você só pode ter consciência de Deus em espírito. Se você ignorar o seu espírito, você não tem consciência, não traz consciência da presença de Deus para a sua alma. E se a sua alma não tem consciência da presença de Deus, de quem é que ela vai ter consciência? Dos espíritos que estão aprisionando, dos espíritos que estão atormentando, oprimindo. Então eu tenho que ter consciência do Espírito de Deus em mim, eu tenho que ser intencional nisso. E é isso que Deus está falando para você. Por isso que hoje o desafio que eu trago para você é esse desafio profético. Entre no banheiro e tome um banho consciente de que você está tomando um banho e que Jesus está ali com você naquela hora. E aí a pergunta que vem, né? Porque muitas vezes entramos no banheiro para fazer coisas erradas.
Trancamos a porta para fazer coisas erradas, para trazer toques errados, fazer coisas que não agradam ao Senhor. O Espírito Santo, ele está ali. O que você faz no seu banheiro? Deixa eu perguntar para você. No seu banheiro, em todos os cômodos. Mas eu estou trazendo intenção no banheiro devido aqui à questão do contexto do detox espiritual. O que você faz no seu banheiro é digno de manter a presença do Espírito Santo intocável? Eu não estou falando das suas necessidades fisiológicas. O Senhor sabe, foi Ele que fez, inclusive. E Ele criou uma estrutura, o corpo humano. Outro dia eu estava vendo um vídeo de como é feito todo o processo da nossa alimentação, até a nossa alimentação, aquilo que não serve mais, se transformar no cocô. E eu fiquei achando interessante, era um vídeo animado, o próprio cocô ia fazendo, ia falando tudo. E até, né, um cocô meio melancólico, se despedindo. Gente, interessante. Mas ali a gente vê a arquitetura de Deus, a sabedoria de Deus em trazer o nosso corpo de forma específica para tirar de nós as toxinas. E nós, conscientes ou inconscientes, nos alimentamos errado. E o nosso corpo, no seu processo orgânico, ele vai fazendo aquilo ali todo santo dia. Mas as contaminações ficam no nosso corpo, dos alimentos que comemos. A contaminação vai para a nossa corrente sanguínea. No contexto espiritual também é a mesma coisa. Aquilo que você faz, aquilo que você come, na mesa pelo qual você se alimenta, te contamina ou te purifica. E essa é a mesa da sabedoria. Essa é a mesa para te purificar. Mas para te purificar, primeiro você tem que passar por um detox. Quando você vai fazer uma dieta, né, quando você entende o caminho, a nutricionista vai guiar você nisso. O endocrinologista vai trazer você nisso também, que é para te ajudar a emagrecer, por exemplo. Aí você tem que passar por um processo de desintoxicação. A desintoxicação é o primeiro passo, é o passo mais importante. E às vezes a gente vai fazer, né, querer fazer processo de emagrecimento e a gente não entende o quão importante é isso. E deixa eu falar outra coisa aqui poderosa para você, porque aqui tem palavra no espírito, na alma e no corpo para você ser transformada. Talvez você esteja obesa, gorda, inchada por causa das toxinas da sua alma. Você sabia disso? Gente, quando eu entrei no meu processo de libertação, eu emagreci em 7 meses. Sem esforços assim, sabe? De ficar me matando em academia, não sei o que, não sei o que. Não, o emagrecimento primeiro aconteceu na minha alma. Eu emagreci 26 quilos em 7 meses. A minha alma estava toda intoxicada, literalmente. Vocês não têm noção do que é isso. Investir em cura e libertação emagrece, gente. Aí fica aí se matando, né? Fazendo programa de vigilante do peso. Eu fiz tudo isso para emagrecer, não dá certo não. Quando eu olhei para minha alma, oh glória. Quando eu comecei a dar direção para minha alma, entendendo que o meu espírito precisa estar conectado ao Espírito de Deus para dar uma direção para minha alma, acabou, gente, acabou o peso. Ainda continuo no processo? Claro, continuo no processo, mas eu já avancei. Hoje eu olho para trás e digo assim, eu consegui. Então, aonde eu estou ainda não é o lugar pelo qual Deus quer que eu esteja, porque o meu corpo precisa estar bem para cumprir o propósito de Deus. Quanta gente que tem um lindo propósito, mas não consegue cumprir por causa da obesidade, por causa das dores, né? Por causa dos ossos, por causa das enfermidades. E essas enfermidades, muitas vezes, elas são consequências das feridas da alma. E aí, o medo de olhar para as feridas da alma potencializa as doenças físicas. E Deus tem interesse de curar você no corpo, na alma e no espírito. Agora, Ele é profundo, né? Ele vai logo na raiz. Então, Ele é onisciente, Ele sabe. É poderoso isso aqui. Quer ver outro exemplo? O exemplo de Naamã. Está lá em 2 Reis, capítulo 5. Nós conhecemos a história. Naamã, ele foi curado de lepra, depois que ele se lavou no Rio Jordão. Só que tem um porém aqui. Até ele mesmo questionou. Será que não tem rios melhores lá na Síria, né? Samaria, sei lá, que nem lembro mais. Será que não tem rios melhores lá onde eu moro? Para eu vir aqui para Israel, para esse lugar, tomar banho nesse rio podre, aparentemente sujo, nesse lugarzinho. O orgulho dele estava em alta. Ele estava todo armado, todo com armadura de autoridade, mas uma autoridade completamente defasada, porque era uma cobertura, era uma armadura, porque ele era um homem de autoridade, né? Ele tinha toda uma armadura, mas por dentro todo leproso, todo crequento. Eita Jesus!
Só depois que ele obedeceu a instrução do profeta Elias foi que aquelas crecas saiu do corpo dele. Ele obedeceu no passo a passo. Mas para isso, ele teve alguém para aconselhar, inclusive os próprios servos dele, dizendo: mas meu Senhor, pensa comigo. O que pode acontecer de mal? Tu não já veio até aqui? E ele começou a murmurar, reclamar, que eu vim para cá e o homem não se dá nem o direito de vir falar comigo. É uma autoridade, o orgulho imperando. Eita, o trono de Apolo lá em cima, Leviatã nem se fala. Eita, Leviatã estava no bolo, no topo. Aí o servo fala para ele: pensa comigo, usa o raciocínio, por favor, ajude a gente. Ajude a gente a te ajudar. Às vezes a gente tem que falar assim com as pessoas: me ajude a te ajudar. Tu não já veio até aqui? O que mal vai te fazer? Tira essa roupa, ou seja, tira essa armadura, tira essa casca grossa, esse orgulho e mergulha. E foi o que aconteceu. Ele foi, né? Primeiramente. Até que quando chega no 7º mergulho, a pele estava toda limpa. Foi milagre, foi sinal para ele reconhecer Deus. Então Deus, ele vai usar ambientes simples para liberar curas sobrenaturais. Deus, ele está usando uma live como essa, uma pessoa como eu, que não sou reconhecida, que não sou conhecida. Não, ele está usando aqui para trazer cura para você. Talvez você entrou aqui, você nunca me viu na vida. Você entrou porque viu alguém comentar alguma coisa, compartilhar alguma coisa. Quem sabe você entrou aqui até porque quando eu compartilhei uma live, eu coloquei lá um hashtag. E aí o hashtag trouxe você, porque quando você entrou lá no seu Instagram, o Instagram me mostrou lá pra você, e talvez você entrou aqui assim, talvez você me conheceu assim. Você não sabe nem de onde veio, foi o Instagram. Deus usando a tecnologia, as redes sociais, talvez você é essa pessoa que tá aqui. Mas olha, eu tô dizendo pra você, Deus, ele usa coisas simples para liberar curas grandes. E isso precisa ser pregado nos telhados. O seu testemunho precisa ser pregado nos telhados. O que quer dizer isso? Para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. E o testemunho de Naamã foi tão pregado que hoje nós estamos falando aqui, trazendo toda essa história. Uma autoridade que teve que se submeter a uma autoridade espiritual para ter cura. Então, todo aquele que quer cura precisa se submeter a uma autoridade. E o caminho da cura é o quê? Confissão. A Bíblia diz lá em Tiago 5, olha, confessai as vossas culpas, para quê? Para que a sua alma seja sarada. Você quer libertação, você quer restauração, você quer isso e aquilo outro, mas você não quer confessar pecado. Você não quer confessar aquilo que aconteceu, que você fez, você não quer ter consciência. Não tem como você atropelar o processo. O passo a passo é esse. Para você chegar à cura genuína é pelo caminho. Primeiro, consciência, depois confissão, arrependimento, confissão, renunciar aquilo que você fez, pedir perdão ao Senhor e avançar e depois dizer: Deus, estou aqui. O Senhor já passou esse banho em mim, agora eu tomo banho todo dia. Quantas vezes precisar no dia eu vou tomar banho? Eu tomo banho todo dia. Não é assim? Pensa, aí você ficar um dia sem tomar banho, tu fica podre, as pessoas não suportam chegar perto. Então, assim mesmo também é a sua alma. Se você não for lavada pela água, pelo rio do Espírito Santo de Deus, você é uma alma podre, fedorenta, que ninguém quer andar perto, porque você contamina. Uma alma que não busca cura, uma mulher que ela não é curada, ela é uma mulher podre, contamina as outras pessoas. Shalom, shalom, Eliette, Deus te abençoe. Eita glória. E a mulher das madrugadas? Jesus. Então, queridas, a presença de Deus vai restaurar as suas emoções, tá? Você não precisa fingir que você é forte, que você está forte, não. Quando você se entregar, quando você vai tomar um banho, o que é que você faz? Você toma banho de roupa e tudo? Um banho higiênico? Você toma banho de roupa e tudo? Quando você toma banho de roupa e tudo, é porque você está querendo proteger a sua intimidade, não é isso? No banheiro, você entra, se despe, acho que é assim que fala nessa configuração, essa conjugação desse verbo, do verbo despir. Ou seja, você tira a sua roupa toda. No banheiro é o lugar que a nossa vulnerabilidade ela é exposta. A nossa intimidade ela é exposta. Toda a nossa armadura a gente tira, a nossa roupa no mundo espiritual representa a armadura. Você sonha, a roupa que você está vestido vai representar o nível da sua armadura. A blusa que você tá, a calça que você tá, a saia, o vestido, vai representar como está a sua armadura. Saiba disso.
Quando você toma banho, você faz igual a Naamã, quando você vai para o banheiro. Você tem que tirar a armadura. Naamã teve que tirar a armadura inteira, porque se ele fosse mergulhar com a armadura tudo, ia ser pesado e não ia haver purificação, porque a armadura ia impedir que a água entrasse nos poros devidamente, nos poros do seu corpo. Então você precisa entender isso. Você vai para o banheiro e você tira toda a sua roupa, toma banho. Quando você vai para a presença de Deus, você precisa se despir do seu eu, do seu orgulho, de toda esta armadura contaminada com a ideia de te proteger. Essa armadura te protegeu até aqui. Mas hoje o Senhor está dizendo, você precisa tirar essa roupa. Você precisa me mostrar essa vulnerabilidade para que eu possa acessar os poros da sua alma. Para que eu possa entrar na sua corrente sanguínea e trazer a purificação que você precisa. Então, se você é essa mulher que está aqui, machucada, abatida, emocionalmente falando, sente medo, rejeição, solidão, a presença de Deus, ela quer te envolver nesse banho. E eu não estou aqui para te julgar. A palavra de Deus aqui te julga, mas ela não traz um julgamento condenatório. Ela traz um julgamento de direção para restaurar a sua alma. O Senhor quer restaurar a sua alma. Quer ver uma mulher contaminadíssima? Lá em João 20, está escrita a referência sobre ela, né? Que foi, inclusive, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Maria Madalena. Maria Madalena, você conhece a história de Maria Madalena? Com histórico tão sujo quanto aquele não podia ter. Quantos laços de alma feitos com vários homens eram uma prostituta? Quanta contaminação na vida daquela mulher, porque sexo traz, né, fora da vontade de Deus, traz contaminação. Posso falar disso aqui assim não. Mas você está entendendo. Então, ali era uma mulher completamente imunda, rejeitada, abandonada, ferida, feita um bagaço. O Senhor restaura ela por completo. E ela se conectou tanto com o Senhor, que ela foi uma das mulheres que sustentou financeiramente o ministério de Jesus. Porque pela Bíblia, né, Maria Madalena era uma mulher rica. Então ela foi uma das mulheres. Você vai ver várias mulheres sustentando o ministério de Jesus. Não apenas sustentando Jesus, mas sustentando também os apóstolos e suas famílias. Então Jesus era próspero, tá? Jesus era rico, sim. Queira você ou não. Que às vezes a gente aprendeu que Jesus era um pobrezinho da manjedoura, não sei o que, não sei o que. Amém. Deixar essas partes assim, só para pincelar mesmo. Então, quando Jesus morre, Maria Madalena está lá, chorando. Aonde? No jardim. Porque é no jardim que acontece o reencontro. Aleluia. Jesus morreu. Perdi meu mestre. Aí Jesus vem, todo apaisando. Aí Jesus vai conversar com ela. Que chora, mulher? Por que está acontecendo? Você não sabe. Meu Jesus morreu. E ela chorando, chorando, chorando. E ali naquele momento de dor, Jesus diz, mulher. Aí ela diz, Rabi, Rabone. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. É no momento de dor, não é no palco não, minhas amadas. Às vezes a gente quer chamar a atenção de Deus no palco. Para que a presença de Deus se manifeste, quer estar no palco. Deus, ele vai manifestar-se com mais poder. Ele se manifesta no palco também. Mas ele se manifesta com maior poder no secreto. No quartinho secreto, sabe? No seu quarto de guerra. E talvez o seu quarto de guerra seja o banheiro. Você não tem outro cômodo, outro lugar. Tá tudo certo. Jesus está ali também. Quando você senta naquele vaso, ele te vê. Quando você tira a roupa para tomar banho, ele está ali junto com você. Ele está no seu jardim secreto. Glória a Deus. Então, a presença que sustenta você, mesmo quando você não sente, é como está escrito no texto. Tua mão me guia e me sustenta. Salmo 139, tá, gente? Você que chegou depois, foi essa referência que a gente leu. Então, mesmo quando você não sente nada. Eu não sei o que Deus está falando, não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Tá igual aqueles pintinhos anestesiados. Não estou sentindo nada. Tem uma piadinha que tem um negócio desses pintinhos que a gente falava muito na infância. Então, mesmo quando você está achando que está no automático, vou parar de orar. Porque eu estou orando todo dia e parece que... Vocês já sentiram isso, gente? Que eu passo isso direto. Meu Deus, porque um dia a oração flui, no outro dia só o sangue do Cordeiro. A gente vai falando, se arrastando.
Vem pro secreto num dia que Deus revela que a gente não quer sair mais. No outro dia parece que não tá acontecendo nada. Parece que tá tudo travado, o céu virou bronze. Que negócio sério é esse aí? Deus, ele tá trabalhando. E esse céu de bronze muitas vezes são as infiltrações espirituais para impedir, para trazer exatamente em você aquela ideia de, não vou orar hoje porque eu não estou sentindo. Eu não sinto vontade de orar. E desde quando o seu corpo manda em você? Desde quando para você orar você precisa sentir vontade? Desde quando? Quem que manda no seu corpo, pelo amor de Deus? Uma alma desgovernada deixa o corpo fazer o que quer. Agora uma alma rendida ao Espírito de Deus, não. Olha, corpo, tu não quer, mas tu vai. Tu não se governa. Você está sob o governo do Senhor Jesus, do Espírito de Deus. Jesus é o Senhor da minha vida. E se Ele é o Senhor, o meu corpo é servo. Não é eu que sou serva do meu corpo, não. Não, o meu corpo é servo da minha alma é servo do meu espírito, porque o meu espírito é servo do Espírito de Deus. Então, pelas suas atitudes, você vai ver a quem é que o seu espírito está tendo como Senhor. E aí é coisa forte, né? Então, Deus, ele traz essa direção aqui para nós. Glória a Deus por todas as coisas, em nome de Jesus. Amadas, vamos encerrar a live agradecendo ao Senhor. Eu quero trazer para você uma frase que onde a presença de Deus habita, nenhuma dor permanece sem resposta, tá? E nenhuma alma permanece quebrada. Nós estamos falando em um mês de restauração, de transformação. Nós estamos trazendo um tempo de alinhamento. Então, você precisa se posicionar diante do Senhor. E a minha oração é para que Ele te cure, para que Ele te transforme. Vamos orar ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Pai amado e querido, nós estamos aqui, Deus, diante da Tua presença, mais uma vez, amado Jesus. Obrigada por esses dias preciosos, meu Pai. Obrigada, Pai, porque há 163 dias nós estivemos aqui, Pai, usando, Senhor, essa rede social para levantar o Teu nome, para honrar o Teu nome, Pai, para levantar altar de adoração a Ti, Pai. E se o Senhor, Pai, nos permitir, e se o Senhor for conosco, Pai, nós chegaremos em 365 dias, selando, Pai amado, a Tua palavra, a Tua unção e a revelação do Teu Espírito, a alma de cada mulher que se conectar comigo. Pai, eu quero já Te agradecer por cada mulher que nesse tempo tem se conectado, seja, Pai amado, através desta live, seja, Pai, lá no grupo do WhatsApp, no grupo das sábias e posicionadas, no Detox das sábias e posicionadas, seja, Pai, pela mentoria do Detox VIP, seja pela Masterclass, Pai amado, ó Deus, das restaurações, da restauração conjugal, seja, Pai, nas campanhas, essas mulheres, todas elas que têm se conectado, Deus, mesmo aquelas, meu Senhor, que até me seguem, que estão no grupo, mas não acompanham o detox, não conseguem, estão em outro nível, estão em outro momento, está tudo bem, Pai. Mesmo aquelas que já chegaram, mas ainda não tiveram consciência do movimento que está acontecendo, daquilo que o Senhor está fazendo, Pai, através do meu ministério, através desse propósito que o Senhor tem colocado no meu coração. Paizinho, eu quero colocar todas essas mulheres diante de Ti, Pai. Todas aquelas mulheres, Pai, que estão acessando de alguma forma, Pai, aquilo que o Senhor transbordou no meu coração e que está sendo transbordado hoje para o coração dela, Pai. Obrigada, Paizinho, porque hoje o Senhor nos traz, Pai, um tema que nos lembra, Pai, que não existe lugar aonde o Teu Espírito não possa nos ver. Não existe um lugar onde o Teu Espírito não possa nos alcançar. Seja nos lugares mais profundos da nossa alma, nas lembranças que doem, meu Deus, seja nas emoções, nas circunstâncias, nas emoções desorganizadas, meu Senhor, na alma atribulada, atormentada, Senhor, até mesmo nos traumas escondidos, no silêncio da dor, Pai, em todos os lugares, ainda assim como o salmista Davi declarou,
que ainda que ele fizesse os aposentos dele em cima de um túmulo, dentro de um cemitério, ainda assim o Senhor o estaria vendo. Deus, é um reconhecimento, é uma consciência plena de que em todos os lugares o Senhor está. Pai Santo, assim como o salmista declarou: se eu subir aos céus, lá estás, se eu descer às profundezas, lá também estás. Hoje nós estamos reconhecendo diante do mundo espiritual, para que todo o mundo espiritual ouça: nós não estamos sozinhas, ainda que o nosso sentimento diga o contrário, ainda que a nossa razão diga o contrário, nós temos consciência plena pelo Espírito de Deus que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e se nós estamos aqui é por causa dessa consciência. Nós entregamos as nossas vidas a Ti nesta hora, pedimos a Ti, Senhor dos exércitos, que o Teu manto de justiça esteja agora sobre nós, que o Teu manto de poder, de unção, de honra esteja agora liberado sobre nós, e que a armadura espiritual completa seja ativada para desfazer e destronar todo o trono maligno, toda a autoridade das trevas, pelo poder do nome de Jesus Cristo sendo confrontado agora como autoridades espirituais em Deus. Nós nos posicionamos nas regiões celestiais nesta hora para declarar que a autoridade de Jesus está sobre nós, a presença de Deus está sobre nós. O Senhor dos exércitos, Ele é o nosso general, e nós batemos continência para Ele, declarando: vem, Senhor dos exércitos, vai da nossa frente desse campo de batalha, nos guiando, nos conduzindo. Nós temos convicção plena, Pai Santo, da Tua presença, meu Senhor. Assim, Pai Santo, eu oro, Pai, por cada mulher, Pai, que nesse momento, porventura, esteja se sentindo como um Agar, Pai, ó Deus, cansada, rejeitada, perdida no meio do deserto, com sede, a sua família também, Pai amado, sedenta, Pai, e esta mulher não tem mais o que trazer para os seus filhos, meu Pai. Esta mulher não tem nada porque ela está no deserto, porque o deserto está dentro dela. Meu Deus, eu oro agora para que ela hoje escute a Tua voz dizendo: assim como, meu Pai amado, Agar ouviu a Tua voz no meio do deserto, eu oro para que esta mulher ouça a Tua voz dizendo hoje, através desta live: eu sou o Deus que te vê, eu estou te vendo. Meu Deus, que esta mulher perceba que a Tua presença a está envolvendo agora, restaurando sua identidade, curando as suas feridas emocionais, lavando a sua alma com o Teu amor, Pai. Deus, eu quero consagrar a Ti, Pai Santo, até mesmo os ambientes mais simples da casa desta mulher, da sua casa física, da sua casa emocional, da sua casa espiritual. Deus, eu quero declarar, Pai Santo, uma limpeza profunda, meu Senhor, nos banheiros da alma desta mulher, Pai. Eu quero declarar, Senhor amado, esta limpeza, Pai. E eu peço que o Teu Espírito vá agora, Pai Santo, em nome de Jesus, nesses lugares, meu Senhor, ali onde o Senhor, Pai Santo, se revela para elas, até mesmo, Pai Santo, no banho. Espírito Santo, traga ativamente a memória dela, que Tu estás com ela, Pai, quando ela fecha aquele box, quando ela abre aquele chuveiro, quando ela tira a sua roupa, Papai, para tomar o seu banho rotineiro de todos os dias. Meu Deus, eu oro, Pai amado, para que o Senhor venha ativar a consciência desta mulher, que naquele momento o Senhor está a vendo, Papai. Ó Deus, que aquele sabão que ela passa no seu corpo, Papai, é muito mais do que um sabão que vai, Senhor, espumar pelo corpo para tirar as toxinas da pele. Meu Deus, aquele sabão é a Tua palavra que vem lavando, Senhor, que vem esfregando, que vem trazendo, Pai Santo, uma espuma santa, Papai, e a água do Teu Espírito vai passando, Pai Santo, da cabeça ao pé, Pai. Em nome de Jesus, eu oro ativando esta mulher agora, esta mulher, Pai Santo, que nesse desafio de hoje, Pai Santo, vai entrar no seu banheiro e vai dizer: vem, Jesus, toma banho comigo, Jesus, vem cá comigo, Senhor, olha aqui para as minhas feridas. Esta mulher, Pai Santo, que vai acessar as cortes celestiais contigo, reinando no jardim secreto da oração, da adoração. Eu quero declarar, Pai, agora em nome de Jesus Cristo, que cada mulher que intencionalmente, Pai, se desafiar, Pai, para tomar esse banho, eu profetizo agora em nome de Jesus Cristo, que cada gota que cair desse chuveiro será gota profética, água profética, simbologia da limpeza do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazendo a limpeza aparentemente por fora, mas está acontecendo aqui de dentro para fora. A libertação genuína é assim que ela acontece. Enquanto, Pai amado, ela colocar aquele louvor, enquanto aquele louvor tocar, Pai, eu oro declarando agora, Pai Santo,
Santo, que toda a sonoridade daquela música, Pai Santo, ó Deus eterno, tudo aquilo que for liberado, Senhor, todo o som, Pai, toda a sincronia, Pai Santo, ó Deus eterno, que seja liberado uma unção de glória naquele banheiro, que esta mulher seja renovada no Espírito, que a alma dela receba alimento, Pai, que a Tua presença a envolva e cure, Pai amado, no profundo da sua alma, as feridas mais antigas, meu Deus. Que tudo que ela está ouvindo, Pai, nessas lives, nesses encontros, tudo que ela tem ouvido da Tua parte, lido na Tua palavra, Senhor, que o Senhor vá trazendo à tona, Pai, e que o céu vá movendo, Pai Santo, movendo a terra, Pai, e que o céu e a terra sejam um ambiente só. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo renovação da alma desta mulher, Senhor, através desse ato profético. Eu declaro isso em nome de Jesus. Meu Pai, vai entrando nos ambientes internos aonde ninguém vê, aonde tem mágoas escondidas, aonde tem medos, aonde tem dores que esta mulher carrega há anos, meu Senhor. O Senhor conhece o nome, Pai, de cada lágrima, porque cada lágrima que é derramada dos nossos olhos tem nome. E o Senhor conhece o nome de cada lágrima. O Senhor sabe o peso que essas lágrimas carregam, meu Pai. Por isso que eu oro pedindo a Ti, ó Deus eterno, cura, Paizinho, restaura, traga alívio para a alma desta mulher, Senhor. Mesmo, Pai Santo, quando ela, Pai, parece que não está sentindo nada. Mesmo, Pai amado, quando ela está sentindo-se fria espiritualmente, eu sei, Pai amado, nós estamos aqui trazendo essa consciência pela Tua palavra, que o Senhor continua nos guiando com a Tua mão direita, é assim que a Tua palavra diz, meu Deus. É por isso que a nossa decisão hoje é descansar na Tua fidelidade, Pai, porque a nossa cura não depende daquilo que nós sentimos, mas depende daquilo que nós cremos. Nós não vivemos, meu Pai, daquilo que nós vemos, mas nós vivemos daquilo que nós cremos. Nós cremos que a Tua presença é o lugar mais seguro da terra, a Tua presença, o Teu seio, Pai, ó Deus, o Teu seio, Pai, é o lugar mais seguro da terra, é o lugar da Tua provisão, da Tua proteção, onde a nossa alma encontra descanso, meu Pai. Espírito Santo, vai ativando agora um movimento de cura interior nessa live, Pai, vai tocando no coração ferido, vai renovando a mente cansada, vai agora enchendo o vazio, Pai, emocional, o vazio da alma desta mulher, vai restaurando, Senhor, casamentos, restaura memórias, restaura a autoestima, restaura a segurança, Pai. Faz nascer hoje uma nova mulher, Pai. Faz nascer, Pai, uma mulher sábia, uma mulher posicionada, como nós temos clamado todos os dias, profetizando, nós estamos buscando aqui, Pai, ó Deus eterno, é mulheres cheias da Tua presença que nós queremos ser, ó Deus, consagramos a Ti esse dia, consagramos a Ti esta live, declaramos, Pai Santo, o Teu governo, cada leitura da palavra que for feito, Pai, o jejum que está sendo perante o Teu altar é entregue, Pai, até mesmo a água que nós iremos beber, nós consagramos todos os dias ao Senhor, e nós somos desafiadas nesse detox espiritual a sermos intencionais em tudo que nós fizermos. Nós queremos que tudo, Pai Santo, venha nos alinhar contigo, Deus, que a nossa família também sinta os frutos dessa cura, Pai, que nós sejamos colunas espirituais dentro da nossa casa, que sejamos mulheres que oram, mulheres que declaram, mulheres que guerreiam, mulheres que vencem com o Senhor, mulheres que se levantam como os guerreiras do Senhor, mulheres que fazem oração de guerra e os demônios têm medo, os demônios passam longe, porque há fogo nas nossas palavras, há fogo dos nossos pés, há fogo da Tua glória, da Tua presença nos cercando, nos rodeando. Meu Deus, obrigada por Tua presença constante em todos os momentos. Obrigada, Paizinho, porque nós iniciamos essa live, Senhor, com a Tua presença. Nós iniciamos esta manhã, Pai Santo, como tem sido todos os dias, meu Pai. Ó Deus, obrigada, Senhor Jesus, porque hoje mais uma vez nós estamos aqui. Eu já consagro a Ti tudo que foi feito até aqui e tudo o que será feito. Meu Pai, se no nosso planejamento do dia, se na nossa agenda, Pai, tem coisas, meu Pai, que está planejado, programado para nós fazermos, mas que isso não for glorificar o Teu nome, intervenha, Pai, porque nós estamos aqui dizendo que queremos viver a Tua vontade e nós precisamos abrir mão de coisas que para nós parece que é bom, mas o final é morte, o final é desonra, meu Deus, e nós temos aprendido de Ti, Pai, que a desonra traz morte. E nós queremos, Pai Santo, uma vida, Pai,
frutífera, abundante em ti, conforme o Senhor mesmo prometeu para nós que nos daríamos uma vida abundante, uma vida de crescimento, de prosperidade, Pai, em todas as esferas, meu Senhor. Ó Deus, obrigada, Pai, por tudo isso. Eu coloco nas tuas mãos, Pai, essa live no dia número 163 e peço a ti, Paizinho, recebe como oferta, Pai, no teu altar. Recebe esse sacrifício, Deus. Recebe, Pai, cada lágrima, cada saliva, cada movimento do corpo, cada mulher que aqui chegou, cada comentário. Recebe, Pai, cada mente que se conectou, cada ouvido, Pai, que ouviu. Recebe tudo, todos os movimentos que precisaram ser feitos, meu Senhor, para esta live acontecer. Recebe tudo como oferta perante o teu altar. Oferta de justiça, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar abençoando cada mulher. Eu declaro agora a bênção do Eterno sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te faça prosperar. Que o Senhor traga cura profunda na sua alma. E que essa cura venha reverberar sobre toda a sua família e fazer história nas próximas gerações. Eu selo estas palavras em nome de Jesus. E juntas, meu Pai, nós saímos agora desse campo de batalha, protegidas por tuas asas. Deus, eu chamo todas as mulheres, Pai, todas as mulheres que me acompanham, Senhor, até mesmo aquelas que não estão na live, as mulheres que estão no grupo, as mulheres que me seguem aqui, as mulheres que estão conectadas a mim, Pai amado, de alguma forma, Senhor, aquelas que já se conectaram, que já não estão mais ativas, eu chamo todas elas, Pai Santo, porque se teve algum contato em algum momento comigo, o inimigo pode querer trazer retaliação. Eu oro agora pedindo ao Senhor que o Senhor não deixe nenhuma dessas mulheres de fora, e que o Senhor proteja a mim e a essas mulheres com tuas asas de fogo, com o teu manto de poder, com o teu manto de nos fazer invisíveis perante os olhos do inimigo. Fecha as portas pelo qual o inimigo entrou, Pai. Fecha também as portas que estão em tratamento, as portas que estão passando por faxinas. Eu oro pedindo ao Senhor, Pai Santo, que essas portas sejam fechadas e que o Senhor coloque um anjo, Pai, ó Deus, à frente de cada porta, para impedir que o inimigo volte para desmantelar aquilo que nós já vivemos de libertação no Senhor. Não deixa, Pai amado, que voltemos à lama, ao lodo, ao pecado, mas que o nosso espírito esteja conectado o tempo inteiro contigo, Pai, para que nós possamos ter uma vida alinhada em tudo aquilo que nós já temos recebido de libertação em Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu selo esta oração nas cortes celestiais e declaro o nome de Jesus, que está acima de todo nome. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, amadas, que o Espírito Santo do Eterno ministre de maneira mais profunda ao seu coração e que você viva a palavra, em nome de Jesus. Amanhã, com a permissão do nosso bondoso Deus, voltaremos e vamos continuar. Tu, porém, vai até o fim. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, vai dar frutos, não tem para onde correr. E você é um fruto da minha perseverança. E eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus porque você também tem estado aqui comigo e não me deixou desanimar. Até aqui o Senhor nos ajudou e Ele continuará conosco. Deus abençoe, minhas amadas. Amo todas vocês em Cristo Jesus. Amém. Eu vou até o fim. Glória a Deus. Amém. Shalom, shalom, minhas amadas. Deus abençoe a todas.